Bom, boa noite para todo mundo. Também é bom estar aí com vocês nesse culto de quarta-feira, poder falar um pouquinho da Bíblia, né? É sempre bom a gente poder também pensar na Bíblia. E hoje a proposta ela é simples também. É, a proposta é basicamente, a gente vai estar lendo aqui alguns versículos, né? E justamente hoje eu estava pensando um pouquinho numa caminhada que eu estava fazendo assim mais cedo. E eu estava pensando nesse tema aqui para hoje. E a pergunta, talvez, né, que eu queria fazer aqui para vocês, já começando aqui com o tema, é se em algum momento você já passou por algum momento difícil no qual você pensou que talvez você estava caindo ali no fundo do poço, num poço que não tinha fundo, né? E que ali nessa angústia, nessa tristeza, você começou a pensar que talvez da distância, né, que você estava de Jesus era muito alta, né, que era impossível Jesus poder estar ali para te puxar disso, né? Por causa de um erro que você fez ou de algo que aconteceu na sua vida, não sabemos, né? Mas sempre tem alguns desses momentos que passamos, né? Algumas crises, né? Espirituais que temos por algo que a gente fez, né, que foi por sem querer, talvez, ou por algum descuido, talvez com intenção, justamente, mas aí vem na nossa mente, né, justamente martelando, eu acho que Jesus está muito longe, né, de mim agora, eu me afastei demais, não tem como eu ser buscado por ele, né, talvez essa seja aí uma dessas ideias, né, que você já teve, né, na sua vida. E eu queria, pelo menos, mencionar dois versículos, né? A gente não vai procurar ainda, né? Porque a gente vai ter outros versículos para procurar, mas somente introduzir, né, essa passagem com dois versículos de Paulo que são muito importantes para a gente. Ele já marca ali a nossa condição de vida, né? Algo aconteceu aqui? Bom, aqui já continuamos. E aqui Paulo, né, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele deixa pelo menos marcada a nossa condição aí, né? Em Romanos 3:23 está dizendo que todos carecem da glória de Deus, né? Porque todos pecaram. Então ele fala aí que não tem nenhuma pessoa no mundo que sobrou que não pecou, que todos pecamos. E essa é a nossa condição. E logo no versículo 12, né, do mesmo capítulo, meio que ele amplia mais essa ideia e ele diz algo que é muito forte até, né? Ele fala que nenhuma pessoa é capaz de fazer o bem, né? Não há nenhum no mundo que possa fazer o bem, nem sequer um, ele diz ainda, né? Para dar mais ênfase no que ele está falando. Então aí a gente começa a ver um pouco do que nós somos, né? Qual que é a nossa natureza? E se em algum momento aconteceu algo disso, sabe? De você fazer algo e sentir que não tem chance mesmo de Deus te salvar ou te puxar, né, desse buraco, eu queria convidar vocês a pensar em 5 coisas. E pode ser 5 atitudes, pode ser 5 filtros, talvez na sua vida espiritual, na igreja. E são coisas que eu comecei a pensar e a trabalhar na minha vida espiritual que me ajudaram muito. E eu queria realmente compartilhar isso com vocês. E quem sabe, né, eu oro muito para Deus, né, para justamente ajudar aqui e ser o grande tradutor dessa mensagem. E quem sabe esses pontos aqui no qual nós vamos falar hoje possa servir também para ajudar você, né, e a mim também a crescer em Cristo e a estar mais perto dele. Então, primeiramente, a gente viu Paulo falando que somos dominados pelo pecado e fomos infectados por isso. Não há nenhuma pessoa que possa fazer o bem. E quando a gente faz algo assim e começamos a ficar preocupados, então aí vem a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês para a gente pensar um pouco. E essa primeira coisa, ela é respondida em Gênesis capítulo 1, versículo 26, tá bom? Então, se você está com a sua Bíblia, vamos dar uma olhada aí, vamos ler alguns versículos. Fica preparado, não vai ser só esse versículo. Vamos ler aí Gênesis capítulo 1, versículo 26, que já vai nos ajudar a pensar nessa primeira coisa que como proposta eu trouxe aqui para a gente pensar quando nós nos sentimos afastados de Deus, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, eu já vou ler para vocês. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aqui a gente já vê, né? Deus na sua unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o homem.
E ele continua, conforme a nossa semelhança, a nossa imagem e nossa semelhança, isso é muito importante. Tenha ele, então, domínio sobre os peixes do mar, então ele vai listando um monte de coisa. Então, quer dizer que, nesse primeiro momento, nós, por dominar as coisas, os recursos que temos aqui na Terra, os animais, isso nos faz ser semelhantes a Deus. Interessante a ideia. Aí no versículo 27, continuamos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui tem umas coisas bem interessantes, porque o que nos faz ser parecidos a Deus? O que nos faz ser semelhantes a Deus? Você já parou para pensar nessa ideia? E eu trouxe aqui pelo menos 4 rápidas ideias. Primeiro, o de domínio, né? Dominamos as coisas, os recursos, os animais. Isso nos faz ser semelhantes a Deus. Outro ponto é que, por ter consciência, nós somos também semelhantes a Deus. E a consciência, a criatividade, o pensar, pregar a Bíblia, né? Fazer coisas. Isso nos faz ser semelhantes a Deus. O que nos faz ser semelhantes a Deus também é a capacidade de gerar vida, né? E conhecemos bem isso. Por essa capacidade, somos parecidos a Deus. E uma quarta razão que eu queria só mostrar para vocês, com certeza várias outras a se pensar, mas eu acho que também é uma das mais bonitas, né? Que só pelo fato de nós sermos capazes de amar, isso nos faz ser semelhantes a Deus. E veja, se Deus é amor, né? E podemos amar, então somos iguais a Ele, somos parecidos com Ele, somos semelhantes a Ele. Isso é muito bonito, porque Deus, depois em Jesus, Ele amplia essa ideia. Olha só, se você ama até o seu inimigo, então você vai ser como eu, né? E nós, quando amamos, então nos colocamos como Deus e ficamos pertinho dele ali, nessa relação mais íntima, não é mesmo? Mas o que tem a ver essa parte aqui? Se fazemos algo e nos sentimos mal e nos distanciamos de Deus, qual é a primeira atitude que teríamos que ter nessa questão? É justamente pensar em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, o que eu posso fazer para me reconectar com Ele? E aqui entra uma ação que é importante para a gente. E aqui entra arrependimento. O arrependimento de qualquer ação nos faz nos conectar de novo com Deus. Imagina essa situação, que você está andando no caminho, que você está lá caminhando, faz tempo que você está andando nesse caminho, então você percebe que esse caminho está errado. Você começa a olhar à sua volta e você percebe, realmente eu entrei nesse caminho, esse caminho não é certo, esse caminho é errado e vai me fazer coisas terríveis aqui se eu continuar nesse caminho. Então você se arrepende desse caminho e o que você faz quando se arrepende, né? De continuar nesse caminho? Você dá o quê? A meia volta e continua pelo outro caminho. Essa é a ideia de arrependimento na Bíblia. É quando paramos o que estamos fazendo, quando descobrimos, né? Quando nos damos conta que estamos em um caminho errado, paramos, damos a meia volta e fazemos o oposto, né? O oposto de ruim é o bom. Então, quando fazemos algo errado e pensamos que estamos longe de Deus, qual é a primeira coisa que poderíamos pensar? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E para eu me reconectar de novo com Ele, preciso me arrepender do que eu fiz. É dar meia volta nesse caminho, continuar o outro e fazer totalmente o contrário ao que eu estava fazendo. Essa é a ideia de arrependimento. Se vamos a Salmos capítulo 32, também quero que vocês leiam aí, que vocês abram as suas Bíblias em Salmos, né, capítulo 32, vai estar falando disso também. E vai estar dando aí uma ampliada e já nos levando ao segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir também. Salmos capítulo 32 é uma oração de Davi, muito bonita. Há muitos sermões sobre ela, músicas também sobre esse salmo. Eu não vou ler todo aqui, né? Mas os primeiros versículos para mim são incríveis, né? Porque Davi está falando justamente dessa ideia de se arrepender, né? Então veja aqui no início, Davi está falando, ó, Salmo 32, versículo 1, e fica preparado aí. Davi está falando, bem-aventurado aquele o seu pecado, né, tudo que ele faz, é coberto por Deus, cuja sua iniquidade é perdoada, cuja sua vida, né, e cuja sua vida não é encontrada, não se encontra nela erro ou culpa ou qualquer outra coisa de ruim, né?
E aqui Davi ele está falando então do seu arrependimento. Bem-aventurado é aquele que é perdoado, que deixa de fazer as coisas ruins. E veja que no versículo 5 nos traz então uma ideia diferente. Ele está falando: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E então vem a resposta a essa mensagem que Davi está falando. Ele tá, Deus, o que acontece aqui, né? Deus ele faz o seguinte: ele perdoa. Então Davi ele diz: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Bom, aqui tá tanto em relação com o que a gente viu, nosso primeiro ponto, né? Que a gente tem uma atitude de que somos a semelhança de Deus e para reconectar com Ele, nós precisamos nos arrepender. É parte disso, porque Deus ele perdoa quem se arrepende. Mas também isso nos está levando para o nosso segundo ponto. E qual que é o nosso segundo ponto aqui para nos ajudar a nos reconectar com Deus? E aqui a ideia é de falar, conversar, confessar. Conversar e confessar, para os que estiveram aí com a gente, né? Nesse projeto muito bonito que tivemos na semana passada e fechamos no domingo às 2 da tarde, né? Os momentos a sós com Cristo, né? Com a irmã Josiane, todos que participaram com certeza vão falar que foi uma bênção, que todos os dias aprenderam uma coisa nova e de como poderiam ampliar as possibilidades de conversas com Cristo, né? E no domingo na vigília realmente tivemos um encontro incrível. E desde as 2 da manhã até as 8 da manhã, foram momentos de oração maravilhosos, de meditação, de pensar em como poderíamos fazer melhor para Cristo, né? De como poderíamos estar mais pertinho dele através do legado que ele deixou para a gente, que é a oração. A forma mais bonita de nos comunicar com ele, não é mesmo? E veja que tudo que vimos ali está confirmando também o nosso ponto, né? É falar com Deus. É justamente confessar. E aprendemos nesses dias, né, de como abrir o coração a Cristo nos faz ter mais fé nele, nos faz acreditar mais no que ele está fazendo, nas promessas que ele tem. E eu tenho certeza que de todos os que participaram desses momentos tiveram a mesma sensação, de que abrir o coração a Cristo é a melhor coisa que se pode fazer. E aí a gente começa até a entender, não é mesmo? Que Ellen White falava da oração, que ela é a respiração da alma, não é mesmo? É um prazer de viver ali e de estar na presença de Cristo. E o que nos leva, então, aqui, quando vemos o exemplo de Davi, né? Ele está falando: confessei-te o meu pecado. Conversar com Cristo, passar tempo com Ele, você separar um momento com Ele e colocar os seus pecados nas mãos dele. E veja o que vem, então, de resposta, não é mesmo? Davi, ele fala: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, além de nos arrepender, quando confessamos de todo o nosso coração, Deus ele está ali para perdoar os nossos pecados. E aí voltamos então para o primeiro versículo desse salmo. Bem-aventurado, né? Feliz é aquele, abençoado é aquele que coloca todo o seu coração nas mãos de Deus, que confessa toda a sua vida e Deus ele é fiel e justo e nos perdoa. É muito incrível, né? E aqui temos então nossos 2 primeiros pontos que pode nos ajudar a nos reconectar com Deus o mais rápido possível, né? Quando nos vemos em momentos difíceis e complicados, que são tantos, para falar a verdade, né? Talvez você esteja passando aí por um momento agora, mas eu tenho certeza que Deus ele tá preparando lindas promessas para você, e só está esperando você encontrá-las aí na Bíblia, ou quem sabe aqui mesmo, né, na nossa conversa aqui sobre a Bíblia também. Agora eu quero falar do nosso terceiro ponto. Isso aqui é algo que Jesus falou, é algo que está na Bíblia, e eu chamo de a regra de ouro. Se há algo que você faz, né, e que você se sente ali culpado porque você está se afastando de Deus, ou talvez exista algo que você esteja fazendo, mas você não sabe se está justamente confundindo alguém, ou então deixando a pessoa mais triste, né, ou ofendendo ela, Jesus ele fala justamente em Mateus capítulo 7, versículo 12, sobre essa regra de ouro na qual devemos nos basear também. E eu convido você a olhar em Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos falar aí do nosso terceiro ponto, como podemos nos reconectar a Deus quando nos sentimos que erramos muito e estamos tão distantes dele, né? E a regra de ouro, ela é mais uma ação, é uma atitude também para a gente, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12.
Mateus capítulo 7, versículo 12. Já estou quase achando e já vou começar a ler aqui para todos vocês. Diz o seguinte, você com certeza que já viu o versículo, já deu o clique aí, né? Com certeza Jesus, ele está dando um conselho incrível para a gente. E olha só o que ele está falando. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu vou ler o comecinho mais uma vez. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Veja, estamos falando do nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto ele é conhecido como a regra de ouro. E se você acha que o que você for fazer por alguém o ofenda, e você talvez não queira que façam isso contigo, então simplesmente Jesus está falando aqui, não faça. Respeite o seu próximo, cuide do seu próximo, ame o seu próximo. Se somos igrejas, né, estamos juntos, né, para cuidar um do outro, para estar ali um com o outro. E, portanto, né, em toda relação, temos que cuidar das nossas palavras, não é mesmo? Porque, com certeza, em algumas vezes, quando menos percebemos, soltamos algumas frases que podem ofender pessoas e, às vezes, nem percebemos, nem nos damos conta, não é mesmo? Quantas vezes talvez já tenha acontecido isso contigo, né? E depois você ficou pensando, nossa, o que eu falei foi errado, tem que pedir desculpas, né? Jesus, o que ele está falando aqui é um conselho importante para a gente. Ele está dizendo, se você está pensando em fazer algo para alguém, mas você não quer que outra pessoa, né, qualquer outra pessoa não faça isso contigo, então tenha essa atitude, simplesmente não faça. Se você está pensando em falar algo para alguém e você sabe que pode ofender e talvez você não está querendo ali cuidar das suas palavras para falar da melhor maneira possível, então cuide das suas palavras, espere um pouquinho e depois fale com essa pessoa. Veja, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele também amplia essa ideia de Jesus e eu acho muito bacana, eu acho incrível e eu acho que seria muito legal a gente ler ela também. 1 Pedro, capítulo 2, 17, ele está falando justamente dessa regra de ouro. E o que Pedro está falando aqui para a gente, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele também está falando de como podemos cuidar do nosso próximo e que através disso podemos também nos reconectar a Deus. Antes, Jesus já havia ampliado o seu mandamento, não é mesmo? Já havia dado mais significado, que, na verdade, o mandamento resumido significava amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, né, com todo o seu entendimento e amar o seu próximo como a ti mesmo. Portanto, né, então entra a ideia de Jesus. Se há algo que você não quer que os outros te façam, então não faça. E olha só o que Pedro, em 1 Pedro 2,17, ele está dizendo para a gente. Ele fala o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Em outras versões até diz, né? Tratai a todos com respeito. Aí depois ele fala, né? Amai os irmãos, temei a Deus, a obediência a ele e tudo mais, e honrai o rei. Veja só, né? Que quando nós nos colocamos nessa disposição também de amar o próximo, de colocar em prática essa regra de ouro, isso pode nos ajudar a nos afastar do que fizemos de errado e olhar para Deus e nos reconectar a Ele como a imagem dele, não é mesmo? Como a criação dele. Porque esse foi o propósito dele, que nós pudéssemos estar sempre conectados a Ele quando Ele nos criou. Então vem o pecado, esse desequilíbrio, e aqui estamos vendo que praticar a regra de ouro também é uma forma de nos reconectar com Deus quando pensamos que Ele está longe da gente. É incrível. Então vamos aqui para o nosso quarto ponto. E o quarto ponto nós podemos chamá-lo de tolerância zero a qualquer coisa que nos possa fazer nos afastar de Deus. Aqui temos que tomar uma atitude, né? Por isso que eu falei antes que isso aqui pode ser tanto tomado como elementos para nos ajudar a reconectar com Deus, mas também como atitudes ou filtros, não é mesmo? E aqui a gente vai passando todas as nossas experiências nesses filtros para nos ajudar a justamente estar mais pertinho de Jesus. Então, quais são os versículos que podemos ler que tem a ver com a tolerância zero? Veja que há um versículo que Jesus ele fala sobre isso e que é muito forte quando lemos à primeira vista, não é mesmo? E eu quero convidar vocês a justamente olhar isso
em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. E aqui vamos ver alguns conceitos interessantes sobre o pecado também. Tolerância zero. Esse é o nosso quarto ponto. Já estamos indo para o final. E em Mateus 5, capítulo 5, versículo 29 e 30, ele está justamente falando aí do nosso quarto ponto. Mateus 5, versículos 29 e 30. Veja que o que ele está falando aqui está no seu Sermão do Monte. O sermão mais importante que ele fez aqui na Terra, né? Mesmo há tantas coisas bonitas nesse sermão, né? E ele também se dá aqui o trabalho de nos aconselhar sobre ter tolerância zero nas coisas que nos faz pecar. E o que diz então em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30? Está dizendo o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu imagino nesse momento Jesus falando aqui com os discípulos, com seus seguidores, sobre esse assunto, né? Porque se você olha na sua Bíblia, Jesus aqui, no seu contexto, ele está falando sobre o adultério. Mas aqui pode ser aplicada também para qualquer tipo de pecado que possa nos afastar de Jesus. Agora, imagina você ali no século I, escutando a Jesus nesse seu sermão, e ele dizendo que para você ser salvo, você tem que cortar a sua mão ou arrancar o seu olho. É meio tenso escutar isso, não é mesmo? Não parece ser sacrifício demais por algo que parece ser pequeno? Será que é necessário tudo isso, Jesus? Tem certeza? Cortar as minhas mãos para poder ser salvo só por causa de um pecado? Não sei, hein? Será que muitas pessoas pensaram nisso, por exemplo, quando escutaram a Jesus falar em termos tão duros, não é mesmo? Se algo te faz pecar, corta-o fora. É melhor que você esteja no céu sem um de seus membros do que o corpo todo sendo ali queimado no inferno. Realmente parece ser palavras duras, não é mesmo? E eu concordo, eu vejo que Jesus ele quer deixar aqui algo bem claro. Veja que há psicólogos que dizem que quando fazemos uma ação muito repetida, é como que se no nosso cérebro tivesse um atalho já para essa ação. Imagina que você, não sei, por exemplo, né? Você todas as manhãs acorda às 5:30 da manhã e a primeira coisa que você faz é justamente fazer a oração ali, né? Da sala 57. A gente não pode esquecer disso, né? Já fazendo a propaganda aqui do projeto. E você então vai orar pelo Espírito Santo. É claro que nas primeiras semanas vai ser complicado, mas no momento que você começa a fazer isso mais e mais e mais, você já entende, né? E o seu cérebro inconscientemente já entende que isso ali já é uma atividade programada. Logo, você já vai acordar sem precisar de alarme. Eu acho que isso é o mais incrível quando isso acontece, né? Mesmo quando a gente acorda às vezes antes do alarme tocar. E veja que é tão fácil percorrer por esse caminho de acordar cedo, que é como, imagina isso, né? Que você está na fazenda, você está caminhando por caminhos ali desconhecidos, e você já caminhou ali por tantas vezes que o caminho já está feito. Então não precisa de você ali estar com o seu facão e tirar o mato do caminho, não é mesmo? Isso acontece no nosso cérebro. Agora imagina agora imagina na sua vida, você está acostumado a fazer coisas ruins, por exemplo. Talvez alguma prática, não sei. Pode ser tantas coisas aqui, sabe? Talvez você está tão acostumado a falar mal de outra pessoa que o seu cérebro vai entender que isso aqui é um atalho. E você, então, como o caminho já está marcado, é mais fácil percorrer por ele. Talvez, não sei, o que mais pode acontecer aí na sua vida que talvez seja um hábito já, que não seja muito bom, e então você já vai ali automaticamente. Jesus, ele está falando disso. E qual que é o grande perigo do que ele está falando? Que é muito melhor que você corte a sua mão, você corte o mal pela raiz, do que você não ir para o céu. Veja que Jesus ele está falando que a nossa mente ela pode ser infectada por ações que nos levam à perdição. O grande perigo aqui que ele está falando é do pecado repetido. E eu quero que todos nós aqui prestemos muita atenção nesse conceito. O pecado repetido, ele é um problema, porque você já está tão acostumado a fazer que o caminho já está marcado, já é um atalho. E você só precisa caminhar ali sem nenhum problema, sabe? Já está tudo feito.
É só você percorrer ele. O caminho já está feito. É difícil desfazer esses caminhos. E por isso Jesus está falando, corte a sua mão. Tire o seu olho. Veja que ele se preocupa muito com a nossa mente, com o estado mental nosso. E essa é uma mensagem que é muito importante. Ele está dizendo, você quer se reconectar comigo de novo? Você fez algo errado e está arrependido? Corte o mal pela raiz. Corte a sua mão. Veja que há algo muito interessante aqui. A mão, na Bíblia, ela tem um significado profundo. O que é a mão na Bíblia? A mão, ela significa ação. A mão significa sustento. A mão é o trabalho. Sem a sua mão, você não ganha sustento. E na época de Jesus, a mão é um membro do corpo importantíssimo para que você seja responsável pela vida da sua família, pela vida dos que estão à sua volta e pela sua própria vida. Veja que a mão, ela é ação. E ação é vida. Agora, Jesus está dizendo, tire a sua mão. Se é preciso for, corte o seu sustento, se é isso que está te fazendo pecar contra mim, contra o céu. É tão perigoso isso que Jesus está falando justamente isso. Se for preciso, tire o que te dá vida, o que te dá sustento, para que você seja salvo. É duro, não é mesmo? Mas Jesus, ele está se preocupando conosco. E por isso que para nos reconectar com ele, precisamos ter tolerância zero. Não dá margem de erro para o pecado. Jesus, ele se preocupa contigo. Ele se preocupa com a sua mente. E ele está dizendo, corte isso e jogue fora. Não espere a coisa ficar feia. É como se ele estivesse falando isso. Agora, eu queria convidar vocês a olhar em João capítulo 4, porque aqui a gente vai falar do nosso último ponto e aqui a gente termina a nossa mensagem. Só para relembrar, falamos que se ocorre algum desequilíbrio na nossa vida, algo que nos faça perder a fé na salvação de Cristo, devemos então ter 4 atitudes, pelo menos. A primeira é ter a ideia, a certeza de que a minha natureza é a de Cristo. Sou semelhante a Ele, por isso preciso me arrepender do que eu fiz para me reconectar com Ele. O segundo ponto é conversar com Jesus, é confessar os meus pecados, porque o resultado final é o quê? É o perdão. Deus, ele deixa isso muito claro com Davi quando a gente leu Salmos 32. Agora, o terceiro é a regra de ouro. É praticar a regra de ouro. É não fazer com os outros algo que você não gostaria que fizessem contigo. Jesus, ele está falando isso em Mateus capítulo 7, versículo 12. E Pedro, em 1 Pedro 2,17, ele está falando, respeite o seu próximo, respeite os seus irmãos. Não é assim que ele está falando? E logo a quarta é tolerância zero. Jesus, ele está dizendo, cuide da sua mente e corte o mal pela raiz. Né? Agora vamos para a quinta. E qual que é o quinto? Qual que é o quinto ponto? O quinto ponto é a atitude, é a ideia de você se satisfazer em Cristo de todo o seu coração. Buscamos, às vezes, a satisfação nas coisas que passam rápido, não é mesmo? E isso, como jovem, né? Você que agora já tem muita experiência, mas você também já passou por isso. Sabemos que muitas vezes queremos buscar a felicidade, o prazer nas coisas que passam rápido. E aqui o nosso quinto ponto, que me fez muito bem também na minha vida, é você pensar assim, eu tenho que me satisfazer em Cristo. Se satisfaça em Cristo. Ele é o tudo do que nós precisamos. Não procure, olha, isso aqui eu acho que é uma frase muito importante para a gente, né? Não procure o prazer em migalhas. Não satisfaça a sua necessidade de vida, do mundo, de Deus, com migalhas, porque essas coisas acabam muito rápido e não te saciam, não é mesmo? E na Bíblia vemos isso, que Jesus, ele é tudo, e ele é o único que pode satisfazer a gente. Você quer ver um exemplo? Eu acho que esse é um dos exemplos mais bonitos da Bíblia, porque justamente, né, como eu falei, está em João, capítulo 4, e aqui vamos no nosso último versículo, João, capítulo 4,
Eu queria convidar vocês também a acompanhar comigo João capítulo 4 e vamos começar a ler do versículo 9. Com certeza, é um versículo que vocês conhecem muito bem. E quem sabe, você lendo esses versículos, você já chorou muitas vezes, vendo o quão amoroso é Jesus para com a gente, sabe? E que como ele pode ser tudo para a gente, quando a gente menos espera, não é mesmo? E veja, João capítulo 4, versículo 9 e os outros versículos em diante nos ensinam uma grande lição. E eu realmente fico muito emocionado quando eu leio esse versículo, porque Jesus ele está mostrando aqui que ele é suficiente para todas os nossos pesares e necessidades. E no versículo 9, eu queria ler com vocês, diz o seguinte, né, justamente o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, capítulo 4 de João, versículo 9, diz o seguinte: Então lhe disse a mulher samaritana, quando eles já se encontram, né? A mulher, na verdade, né? E a mulher diz, né? Ele disse à mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui entre parênteses, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Conhecemos o problema, né? Só você ir. Segunda Reis 17, aí fala todo o contexto do povo samaritano e por que eles são odiados, né? E então Jesus ele responde no versículo 10: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, depois de toda a conversa que eles estavam tendo: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher diz, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, ela já desesperada, porque ela viu que o que Jesus estava oferecendo era algo diferente e que não tinha nada comparado ao que ela tinha vivido até ali. Jesus, ele é a água da vida. E a água que ele dá, ela não só satisfaz a nossa sede, sabe? A nossa sede por justiça, por prazer, por algo que possamos encontrar, né, que seja divino, eterno, transcendente. Ela, quando aceitamos essa água, Jesus ainda lhe fala, né, você ainda se torna uma fonte de água que jorra para todos os que precisam. E quando você olha o final dessa história, o que que acontece, não é mesmo? Acontece o que Jesus falou. A mulher ela se torna uma fonte de água da vida, porque agora ela começa a dizer a todos que ela conheceu o Messias, né? O ungido, aquele que um dia, lá em Gênesis 3,15, tinha sido prometido por Deus, e que ele iria vir salvar cada um de nós dos nossos pecados e dessa vida de escravidão na qual temos. E sabe, a escravidão pelo prazer, a escravidão pelos desejos que temos, a escravidão das coisas que buscamos, né? Logo, Salomão ele diria, né? Isso é tudo vento, né? Estamos correndo atrás do vento, coisas que não têm sentido. E aqui Jesus ele está fazendo, ele está falando para mim, para você. Se algo acontece que é de ruim para ti, se no seu cérebro já está esse caminho feito, esse atalho para as coisas ruins, porque você já está acostumado a fazer coisas ruins, eu te ofereço água viva. E que você possa se satisfazer em mim, porque eu sou o suficiente para você. E eu vejo Jesus falando, sabe, isso para mim e para ti. Ele é o suficiente. E quando nos deparamos com essas coisas que nos desanimam, que nos afastam da nossa imagem realmente, porque somos feitos à imagem de Deus. Então eu vejo Jesus ele falando, beba da água da vida. Não deixa. É quando a gente percebe que preciso me satisfazer em Cristo, porque é só Ele que pode alegria e nada mais, né? Não nos satisfazer com as migalhas que o mundo oferece, mas com tudo que Jesus dá através da sua vida. Então vimos aqui 5 coisas. Se há algo que fazemos que nos faz nos afastar de Deus e pensamos que a distância entre eu e Cristo está muito longe e que eu não posso receber salvação, eu te convido então a pensar nessas 5 coisas. Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de Cristo.
para você se reconectar com Ele mais uma vez. Se arrependa. Dá meia volta nesse caminho errado que estamos dando e faça algo oposto ao que você estava fazendo, para que você não se lembre mais do pecado que você cometeu. A segunda coisa é conversar com Cristo. É cultivar essa amizade na qual muitos aqui já aprendemos com os momentos a sós com Cristo. E é de confessar nossos pecados. Porque segundo Davi, no capítulo 32, versículo 5 de Salmos, eu confessei os pecados e Deus ele me perdoou. O terceiro ponto e a terceira atitude é a regra de ouro. Coisas que talvez você fazia antes, não fazer mais, porque você não quer que as outras pessoas façam contigo mesmo. Imagina, né? Se Deus também não quer, por que você fazer isso com Ele, né? Por que pecar contra Ele? Por que deixar Ele ali de lado e fazer as outras coisas que você tem aí na sua vida? E a quarta coisa, a tolerância zero. É cortar o mal pela raiz. Jesus diz, tire a sua mão se for preciso, né? O seu sustento. Não deixe esse atalho no seu cérebro aí que você comece a fazer tudo o que você faz porque você está habituado a fazer. Deixe isso de lado. Tolerância zero. Corte. Se afaste disso, porque você vai encontrar a paz e o prazer em Cristo. É nele que devemos nos satisfazer. Bom, aqui o nosso tempo já deu, né? Já é 8h30. E aqui são coisas que são difíceis também de se fazer. Mas a promessa ela é feita. Jesus ele fala que se você pede a água da vida, ele não vai dar uma água que você vai tomar e logo em alguns minutos você vai ter sede de novo, né? O que ele vai te dar vai ser suficiente para a sua vida inteira. E mais do que isso, se você aceita essa água da vida, essa água da vida, ele ainda vai te transformar em uma fonte que vai jorrar esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é o que nos faz nos reconectar com Cristo mais uma vez. De um mundo que nos afasta dele, em Cristo encontramos essa reconexão, porque ele já fez tudo pra gente. Sabe? Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração também por cada um de nós. Talvez já tenha acontecido muitas dessas coisas com vocês, mas eu tenho certeza que é através desse momento aqui com a Bíblia que podemos ver que com Cristo tudo é diferente, não é mesmo? Eu queria convidar vocês aqui para orar, para a gente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e encontrar realmente transformação talvez nessas atitudes, né? Não é uma regra, mas está na Bíblia também e a Bíblia nos ajuda a nos reconectar com Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos muito pelo que o Senhor tem feito pela gente. Te agradeço, Senhor, por esses momentos, porque a sua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Ela é tudo para a gente, ela é um mapa, né, para nos ajudar a te encontrar mais uma vez, se estamos andando em caminhos errados, que há tantos aí no mundo, não é mesmo? Mas, Senhor, ficamos aqui com a sua última promessa. A sua água, Senhor, a água que o Senhor oferece, ela nos satisfaz de uma maneira que não podemos imaginar. E se estamos aqui com medo, Senhor, de nos voltar ao Senhor e de pedir perdão, que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração, a confessar os nossos erros a Ti, porque sabemos que o Senhor pode nos reconectar ao seu trono de graça mais uma vez. Nos perdoe, Senhor, pelo que fizemos, mas nos ajude também a nos satisfazer, a nos sentir felizes em Ti, porque só o Senhor pode dar essa alegria. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.